Olá, tudo bem? Estamos aqui começando o nosso webinar aqui na Startse. Eu sou Alexandre Romera, eu sou sócio fundador da H2AI, International Association of Artificial Intelligence, uma instituição que tem o objetivo de agregar e juntar todas as pontas em um ecossistema da inteligência artificial. Hoje nós vamos entrar aqui com uma temática, estou aqui com dois convidados super conhecedores sobre privacidade de dados, nós vamos ter uma conversa muito rica. Estou aqui com a Lia Cunha. Lia, por favor, se você pudesse apresentar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lia Cunha, eu sou advogada da Serasa Experian e eu vim falar um pouquinho para vocês sobre como é que a gente está entendendo a aplicação da LGPD aqui no Brasil. E também com César Peducci Filho, também está aqui conosco. Obrigado, Romero, pelo convite. Boa noite a todos. Sou um advogado especialista em propriedade intelectual e tecnologia da informação. Trabalho há 19 anos num escritório que também só trabalha com essa matéria. E desde que as normas de proteção de dados começaram a ser discutidas aqui no Brasil, muito antes da aprovação da nossa LGPD, eu estou envolvido no tema por muito interesse e tento acompanhar a evolução dos assuntos. E estou aqui para tentar contribuir um pouco aqui com vocês, e com o Romero e com a Lia. Legal. Acho que vai ser uma conversa muito rica, acho que vai ser uma conversa muito legal. Nós temos esse evento, esse webinar, ele acontece todas as quartas-feiras, entre 8 e 9 horas da noite. Ele é um desafio que a Startse nos colocou para a gente impactar o maior número de pessoas acerca da temática da inteligência artificial. E anotem na agenda de vocês, no dia 30 de outubro, nós temos um compromisso, que é a Inteligência Artificial Conference, um evento que vai ser impactante para a nossa sociedade. Queremos ter todos vocês lá, participem. Dentro dessa temática, o que nós pedimos, né? Aqui ficam nossos contatos também. Esse é o nosso 7º webinar sobre dados e sua privacidade. Pedimos para os que ainda não fizeram, a partir desse QR Code ou do link bit.ly e a Brasil, que respondam uma enquete. Essa enquete ela serve para nos nortear das nossas próximas ações que a gente tem com a temática e o interesse de vocês. Então, fica aí o endereço no ar. Por favor, participem. Compartilhamos o princípio que a Startse difunde do Lifelong Learning e Continuous Reskilling, que significa aprender durante a vida inteira e desenvolver continuamente novas habilidades. Então, se o contexto de conhecimento está num ritmo acelerado de mudanças, nós precisamos ter esses skills cada vez mais característicos, e para isso, nós provocamos novos conhecimentos, com novos começos, e estamos aí cada vez mais presentes num ecossistema global. E a H2AI, nós pedimos, a H2AI, como eu comentei, ela é uma associação que ela tenta unir as pontas em torno da temática da inteligência artificial. Conheçam o nosso canal Conexões Inteligentes, curtam nossas redes sociais no LinkedIn e a H2AI Brasil, e também no Facebook. Será muito legal e nós compartilhamos vários eventos, conteúdos, sempre muito atualizado. E agora nós vamos começar a nossa temática de inteligência de privacidade dos dados, e eu quero colocar um vídeo muito curto só para a gente introduzir o tema. Who has seen an advertisement that has convinced you that your microphone is listening to your conversations? All of your interactions, your credit card swipes, web searches, locations, likes, they're all collected in real time into a $1 trillion a year industry. The real game changer was Cambridge Analytica. They'd worked for the Trump campaign and for the Brexit campaign. They started using information warfare. Cambridge Analytica claimed to have 5,000 data points on every American voter. Esse vídeo aqui ele um filme do Netflix, recomendo todos assistirem, e ele traz um pouquinho da temática. E agora eu pergunto para vocês, nós vivemos em um mundo cada vez mais conectado, onde os consumidores buscam a experiência, eles buscam cada vez ter uma experiência digital. Regular os dados não vai coibir essa experiência?
não vai tornar a nossa experiência muito mais difícil? Como é que vocês veem que as empresas digitais podem lidar com essa nova realidade? Bom, acho que a criação das normas de proteção de dados e privacidade, ela está exatamente voltada a isso, a permitir que o titular do dado saiba quanto ele está pagando para ter aquela experiência melhorada, já que ele está pagando com o seu dado, com a entrega do seu dado. E todos querem ter a sua experiência de navegação e de uso dos diversos serviços, entre aspas, gratuito, melhorada. Agora, quanto realmente se paga, né? O uso que se faz do dado é o correto? O trailer aponta o caso do Cambridge Analytica, né? Esse filme é muito interessante, porque alguns grandes episódios que aconteceram nos últimos anos reforçaram a importância, né, de termos normas mais rígidas para que o titular do dado soubesse o real preço que estava pagando ao concedê-lo, né? E a Cambridge Analytica foi contratada não só pela campanha política do Trump, foi contratada por outras 39 campanhas norte-americanas, sendo que das 40, 39 foram vencedoras. Então, aí a gente vê a importância do dado hoje para os mais diversos negócios, não só para aqueles que vivem de explorar dados, né? Mas realmente o dado é o novo petróleo, né? Só complementando aqui o que ele falou, eu concordo, eu acho que, assim, muita gente fica, mas será que a lei vai dificultar a nossa vida? O que vai acontecer? Eu acho que muito pelo contrário. A intenção da lei nunca foi dificultar o tratamento de dados. Eu acho que ele só veio trazer um pouquinho mais de equilíbrio, assim como nosso colega falou, que, assim, antes, às vezes, o titular ele poderia nem saber que aquele dado estava sendo tratado. Então, é trazer um pouquinho de equilíbrio, porque como os dados é o novo petróleo, trazer um pouco mais de visibilidade para o titular do que está acontecendo, de como é que está sendo tratado, para deixar bem mais equilibrada essa relação, entendeu? Então, assim, a LGPD em específico, o Brasil, com a entrada em vigor da lei, vai entrar para o rol dos países que têm regulamentação específica de proteção de dados. E isso é super importante, porque coloca a gente num nível mais elevado de importância em relação a esse tema. Legal. E como que você vê a LGPD, Lia? Como que você vê porque o Brasil está num movimento muito forte de regular o uso dos dados, né? A gente já vem de uma experiência de marco civil regulatório da internet, de algumas ações, e uma época que a gente tem hoje a preocupação de aplicativos, de Face, etc. Como é que você vê a LGPD hoje no Brasil? Olha, eu particularmente eu acho que é uma lei muito boa, extremamente, ela é bem escrita, ela tem uma influência muito forte da GDPR, que a gente até estava comentando aqui antes de a gente começar o nosso bate-papo, como é um tema que ele vem sendo discutido mundialmente. Então, assim, ela, em vários aspectos, ela é bem parecida com a GDPR, que é a legislação de proteção de dados da Europa, que lá tem uma força muito grande desde de 1990, e a gente vê que a preocupação que eles têm com o tratamento de dados é realmente muito importante para eles. Desde os anos 90 aqui. Sim, lá na Europa, sim, desde os anos 90. E aí, como eu vejo a LGPD, eu vejo como o primeiro passo dessa mudança de comportamento aqui no Brasil. Legal. Claro que já não vai chegar no mesmo nível de maturidade que o pessoal da Europa já tem, porque ele já tem 30 anos aí, quase 40 já de uma caminhada de preocupação muito maior. De maturidade, aí, né? De treino, de capacitação cultural, exatamente. Né? Esperar que, assim, em 2 anos, que foi o que a lei começou a ficar mais famosa, quase que né? Agora que a gente está vendo a preocupação maior das empresas por causa desse tema, não é razoável a gente esperar que eles tratem da mesma forma, que a gente seja tratado da mesma forma. Mas, com certeza, eu acho que é uma lei muito boa, muito bem escrita. E atualizada, né? Exatamente, atualizada. E aberta a mudanças, né? Assim, não é uma lei engessada que você vê que traz aquela dificuldade. Você vê que ela traz uma previsão de regulação por parte da autoridade nacional que vai dar esse dinamismo, né? Para a aplicação das regras. E uma curiosidade, hoje faz 1 ano que a lei foi aprovada no Brasil e estamos há 1 ano da entrada em vigor dela. Né? Quando hoje que ela entra?
dia 14 de agosto de 2020. Então nós temos um ano aí. Exatamente, de desafios, né? Aniversário da lei hoje, olha. Olha só. E aí todo mundo está preparado? O público que está nos assistindo aí, todo mundo, as empresas estão preparadas aí para essa cultura? Temos pouquinha coisa aí para a gente pensar. César, você quer comentar um pouquinho sobre os aspectos aqui de tratamentos pessoais? O que a lei ela observa? Quais são os itens? Eu acho que esse slide ele serve para desmistificar um pouco o entendimento que existe por trás da permissão que as empresas têm para tratar dados pessoais, né? Muita gente acha que basta consentimento ou só através do consentimento do titular é que uma empresa pode tratar os dados. Mas não, na verdade, a LGPD, como o GDPR, traz diversas hipóteses para as empresas tratarem os dados. E o consentimento é apenas uma delas, tem outras 9, né? E nesse slide a gente traz todas as previsões, né? Para o cumprimento de uma obrigação legal, ou seja, quando um hotel tem que compartilhar os dados dos seus hóspedes com a prefeitura, ele tem uma obrigação legal para isso, né? Manter dados de funcionários da base para garantir a legislação trabalhista. Exato. A doutora Lia aqui pode me ajudar com os exemplos, né, de cada hipótese. Desculpa, Não, mas fez muito bem, por favor, que demanda um exercício mesmo. E ao vivo é diferente. Né? Qual que é a próxima, Romero? Assim, as setinhas são as importantes, né? Tem umas que também não... te interrompendo aqui, que não vai ser aplicado para todos os tipos de empresas, né? Isso é importante mencionar, exatamente. Porque é legal que a gente fala também que o consentimento não é nem melhor nem pior que nenhuma delas, mas que necessariamente a gente precisa sempre encaixar o dado em uma das 10. E que não necessariamente as 10 vão servir para todos os tipos de empresas. A gente está aí, tem cumprimento de obrigação legal, tratamento de dados pela administração pública, que não vai ser aplicável para todas. Exatamente, né? Você já está comentando sobre o trabalho que tem que ser feito dentro da empresa, né, para adequação do modelo de negócio para a Lei Geral de Proteção de Dados, né? O trabalho inicial realmente é fazer esse mapeamento de todo o fluxo de entrada e tratamento de dados e verificar qual é a hipótese que resguarda a empresa para cada tipo de tratamento. Então, quando um candidato um futuro colaborador se candidata para um processo seletivo e fornece os seus dados e, posteriormente, a empresa cadastra esses dados no seu sistema, qual que é a hipótese de tratamento daquele dado? Quando um consumidor faz contato através do saque e fornece seus dados para um atendente, qual das hipóteses é? Quando a empresa emite uma cobrança contra um consumidor e tem que acionar órgãos de proteção de crédito e compartilhar aqueles dados pessoais, a gente estaria dentro da hipótese do inciso 10, né, que ela está compartilhando, tratando aquele dado com o respaldo da lei. Então, o trabalho que é feito de adequação numa empresa começa com esse mapeamento. Todos os fluxos de entrada e tratamento de dados, os documentos jurídicos que revestem esses processos e os processos administrativos e tecnológicos também que estão vinculados a isso. Eu acho que é importante a gente ressaltar também o tipo de dado. Eu vi você falando do currículo, eu acho que é um ótimo exemplo. Por exemplo, dados de portaria. A gente costuma muito entrar em prédio, aí acaba que a gente tem uma base de dados ali, ainda que seja para cadastrar e para poder permitir a entrada no próprio prédio. Então, muita gente... são pequenas bases que, por não serem comerciais, a gente acaba não tendo uma visibilidade muito grande na hora de fazer esse acesso, né? Na hora de fazer esse mapeamento. Porque acaba que passa, então, currículo, dados de portaria, dados de promoção da saúde, quando a empresa é um pouco maior, tem dados de saúde, que são dados sensíveis também. Perfeito. Todos esses dados que não são comerciais, que a gente não vende, não troca, precisam também ser mapeados e precisam estar lá na nossa base de acordo com a LGPD. Complexo isso, hein? Nós temos aí um desafio. A LGPD entra? É uma dúvida, porque assim, me parece uma coisa tão complexa, uma coisa que tão difícil da gente digerir, né? Será que entra essa lei? Olha, eu adoro essa pergunta, sempre falo.
Eu acho que será que entra? Não, eu acho que ela já entrou. A gente ainda só não percebeu com clareza. Eu vou dar um exemplo aqui que eu costumo falar bastante nas palestras, nos eventos que a gente vai, é que eu acredito que muita gente que está assistindo a gente, inclusive talvez nós próprios, a gente deve ter participado daquela de fazer quem é você mais velho, né? Aquele Sim. aplicativo, que veja quem é você mais velho. O FaceApp. Isso. Eu não sei se vocês perceberam, mas a repercussão que aquele aplicativo teve na mídia, né? Sim. Então, teve vários escritórios falando sobre isso e tudo mais. E se você perceber, 2 anos atrás, quando a gente fazia aqueles testes online, quem era você do sexo oposto, quem é você no filme tal, a gente não tinha esse questionamento. Então, assim, acaba que, se você for parar para ver, eu acho que principalmente nós que somos advogados, que a gente tem mais cuidado na hora de baixar o aplicativo, os termos de uso são muito parecidos. Então, 2 anos atrás, não tinha muito esse questionamento. Ai, o que está acontecendo? O que deixou de acontecer? Igual teve agora essa repercussão. Então, a gente consegue ver que em 2 anos o assunto ele deu uma girada de perspectiva, entendeu? As pessoas estão começando a se preocupar e muitas delas se questionam, falam, nossa, mas realmente eu não tinha percebido que eu estava aceitando esse termo. E foi como a Cambridge Analytica coletou a maior parte dos dados que possuía, né? Exatamente. Através de aplicativos do Facebook. Uhum. Mas é interessante, né? Você perguntou sobre se a lei vinga ou não vinga, né? Existe esse rumor com qualquer norma que seja revolucionária ou que modifique muito a dinâmica de empresas, principalmente, há esse questionamento. Mas é interessante para as empresas que essa norma vingue, porque dentro de um cenário certo, né, um cenário previsível, havendo segurança jurídica do que deve ser feito e das liberdades que existem para tratamento de dado, para a exploração dessa informação tão valiosa, fica muito mais fácil de essas empresas atraírem investimento e operarem seus modelos de negócio. Né? Acho que até como se fosse uma certificação, né? Vai começando a dar um pouco mais de segurança para os próprios consumidores que trocam dados com aquelas empresas, de tipo, essa empresa ela é certificada, ela cumpre com a LGPD, eu posso confiar que eles estão tratando meus dados de maneira correta. E para efeitos de governança, quer dizer, então nós acreditamos que tem um ganho qualitativo de qualidade desses dados e que as empresas vão ter melhor condição e mais seriedade, né? Sim. E até acho que para todo mundo, né, quando a gente fala de modelos de inteligência artificial, né, esses aplicativos, na realidade, eles fazem um treino de máquina, eles fazem uma aprendizagem, então ali você está ensinando e você está validando e você está dando referências para a máquina aprender, né? Então a gente coloca esses honeypots, né, esses potezinhos de mel lá para justamente as pessoas irem lá e consumirem, né? Não, mas... E uma empresa vai cobrar outra, né? Sim, para adequação. Porque como há uma corresponsabilidade, no caso de um comprometimento da segurança da informação, vazamento, um mau uso do dado pessoal, os parceiros, empresa cliente, empresa fornecedora, um vai ter que cobrar o outro para que as estruturas estejam adequadas, né? Estejam conformes. Sabe uma coisa que me chama a atenção? E aí eu tenho uma dúvida que eu quero ver se vocês conseguem, né, passar um pouco, tirar um pouco essa cisma minha. A gente fala muito de ativo digital. A gente fala muito de banco de dados, proteção digital, proteção do ativo digital da empresa. Numa situação hipotética, eu tenho uma empresa, eu contrato as pessoas, eu vou lá e peço para os candidatos preencherem uma ficha. Normalmente essa ficha, na maioria das empresas, ainda são manuscritos, os candidatos ainda escrevem, e na prática eu só insiro essa informação dentro do sistema dos candidatos efetivamente aprovados. Eu acredito que essas fichas elas têm dados pessoais, dados sensíveis. Um descarte indevido dessas fichas, não trituro, não destruo, não faço, e isso é colocado para fora. Isso é um vazamento de dados também? Certamente. Sim. Sabe que nesse trabalho de adequação da empresa, uma das políticas, das inúmeras políticas que se cria, é a do uso de rascunho, né? Então, uma empresa que não tem uma política escrita sobre como os seus funcionários devem reutilizar os papéis, ela já está não conforme, já existe um comprometimento ali. Quer dizer, eu faço todo um investimento tecnológico e às vezes eu posso ser pego pelo rascunho que está na minha mesa, que não foi tratado. Não foi triturado. Sim, por isso que é importante, por isso a importância da gente
trazer esse tema, você falou se vai pegar, a importância de trazer o engajamento para todas as empresas de que já pegou. E, assim, inclusive nesse caso que você comentou, isso seria, sim, tido como, seria um vazamento e poderia trazer a multa, a famosa multa, para a empresa responsável. Além disso, por exemplo, você comentou que peguei o currículo, o candidato não passou e eu fiquei na minha base com aquelas informações. O correto é exatamente fazer o descarte desse dado, porque a finalidade, trazendo um pouquinho das questões dos princípios aqui, a finalidade daquele dado, da disponibilização daquele dado era participar do processo seletivo. A partir do momento que ele foi aprovado ou reprovado, aprovado entra no banco como funcionário, a gente já tem ali muda de hipótese para cumprimento de obrigação legal, ele precisa ter aquele dado na base. Se ele foi reprovado, o correto é sim eu descartar aquele dado, porque a finalidade já foi atingida, entendeu? Então, assim, a gente tem aí um duplo problema, se nesse caso a gente não descarta direito, porque eu já atingi a finalidade e teria que descartar aquele dado e não descartei corretamente, causando uma possibilidade de dano maior. Você sabe que nós já temos pergunta aqui, né? Nosso público aqui já tá engajado aqui. O Fernando Oliveira pergunta para a gente, né? Acredito que nossos dados já estão na rede de forma tão ampla que mesmo que tentamos retirar e limpar esses dados, é impossível reverter. E como que vocês veem essa questão? E ele está tão presente que a gente não consegue mais ter apagar os dados, mesmo que o dono do dado, peça para que isso seja cancelado, seja esquecido? Essa questão de apagamento de dado também, ela vai muito naquilo que a gente falou um pouquinho mais cedo, que é das hipóteses de tratamento, né? Sobre a questão do dado ele já estar muito, entre aspas, espalhado, é uma questão de mapeamento de dados. Então, assim, ainda que já tenha tido todo esse compartilhamento, todas as empresas que tratam dados vão ter que fazer um mapeamento, vão ter que entender qual que é a origem e vão ter que entender para que aquele dado é utilizado. Então, assim, hoje ele poderia estar espalhado, como ele comentou. Mas até a entrada em vigor da lei, as empresas vão ter que fazer esse mapeamento para ver qual a finalidade, está sendo usado para essa finalidade, e se a gente tem uma hipótese para ter aquele dado dentro de casa. Porque eu preciso justificar, ainda que já esteja espalhado, ainda que as empresas já tenham, eu preciso adequar o que ela já tem à lei, entendeu? E isso vai trazer um pouco mais de conforto para o próprio titular. E isso é o direito de esquecimento, né? É isso que a gente chama de direito de esquecimento? O direito ao esquecimento, em parte. Porque a lei, ela obriga a empresa a informar ao titular exatamente qual foi o uso que ela fez do dado, para quem ela compartilhou, qual foi o caminho que aquele dado que ela possuía legitimamente fez. O direito do titular de ter os seus dados excluídos, apagados, ele existe, porém, há o direito da empresa também de preservar, ao direito / obrigação da empresa em preservar alguns dados. Sim. Porque não é só porque a lei de proteção de dados prevê que o titular pode pedir exclusão que a empresa tem que excluir. Existem algumas hipóteses que a empresa tem que resguardar e preservar aquilo. Ela tem direito de fazer isso, depende muito da hipótese de tratamento. Por exemplo, no cumprimento de obrigação legal, no caso, vamos supor, de leis anticorrupção. Dependendo do dado que eu tenho na minha base, para cumprir essa legislação, o titular, ainda que ele venha e me questione, olha, eu quero que você apague esse dado, eu tenho uma justificativa para falar para ele assim, eu entendo, realmente é seu direito, mas eu preciso desse dado aqui para poder garantir para eu conseguir cumprir uma legislação. Então, quer dizer, eu lá dentro da minha área de tecnologia, minhas fitas de backup, preservado, não preciso apagar tudo aquilo lá não, né? Posso manter lá dentro do meu código. Depende. O advogado, né? O advogado adora falar depende, né? Mas realmente depende da empresa. Nesse caso depende. Qual é o seu modelo de negócio? Depende como você está armazenando também, porque isso é um fator determinante, e por isso que no trabalho de adequação, a parte mais complexa do trabalho é o aprimoramento dos processos tecnológicos, né? Porque eles são os mais demorados. Porque o rastreamento de tudo que a empresa tem
deve ser feito. Sim. Né? Pegando um pouco um gancho nessa pergunta de que está tudo espalhado. A gente tem que aplicar esse entendimento um pouco para o cenário empresa. Né? Está espalhado, não perdido pela internet, mas a gente tem que entender, está espalhado dentro da empresa? Pode ser que sim. Então, existem já mecanismos para se rastrear todos os dados que a empresa tem, espalhados por todas as caixas postais, né? Os e-mails de todos os colaboradores, para ter aquilo rastreado, pelo menos, para quando houver um pedido de exclusão. Sim, a gente tem, e também, acrescentando o que ele comentou, a questão da gente ter um princípio também, que é o princípio da necessidade. A lei fala que eu preciso usar o mínimo necessário para garantir a finalidade. Então, assim, por que é importante fazer o mapeamento? Porque eu vou analisar se eu estou usando o mínimo que é necessário para poder garantir aquela finalidade, entendeu? Eles são super interligados, esses pontos, tanto os princípios quanto as hipóteses de tratamento, quanto o mapeamento de dados. Eu fico brincando que a LGPD é uma grande teia, assim. Todos os pontos, eles, alguma forma de mexer em um, você vai acabar atingindo o outro. Legal, tem mais 2 perguntas aqui nessa temática, né? Luli, os candidatos que não consentiram em dar os dados, os candidatos não consentiram em dar os dados do currículo. Como que fica essa questão e se aplica descarte de dados já divulgados? Então, é porque, assim, a questão do consentimento... Ela perguntou se, no caso de currículo para a empresa, se já não houve o consentimento. E, nesse caso, uma vez que houve o consentimento, ela pode pedir para apagar. Entendi. Então, não necessariamente, porque o fato de você entregar um currículo, ele tem uma finalidade de participar do processo seletivo. Não é necessariamente o consentimento, que é exatamente o que a gente estava conversando aqui. Não é tudo... por volta do consentimento. A finalidade daquele uso daquele currículo é exatamente participar do processo seletivo. Então, se a empresa, se o candidato não foi aprovado, a empresa, teoricamente, já teria que descartar aquele dado, independente do pedido. Obrigatoriamente. Né? Independente do pedido dela, entendeu? Se fosse, porque não é razoável a gente ter que pedir a exclusão do dado, todo o currículo que a gente mandar, entendeu? Porque claro que a finalidade é participar do processo seletivo. E se a pessoa não foi selecionada, sim, a empresa tem que ter excluído os dados. Sim. Se a pessoa tiver que requerer a exclusão e a empresa ainda tiver em posse dos dados, a empresa já não está conforme. Exatamente. Ela já poderia sofrer uma penalidade por manter esse dado. Eu queria puxar uma temática aqui agora um pouquinho mais séria, né? Analisando dentro de alguns blogs, o The Hack é um blog que divulga muito informações de vazamentos, né? Então, aqui algumas notícias, né? Como o Grupo Político dos Estados Unidos expõe planilha com 6,2 milhões de americanos. Um erro de configuração está vazando dados de centenas de instituições, incluindo o STF, e vazamento de dados expõe quase toda a informação da população chilena. Esse, dentre tantas outras, né? E muitas delas de fora, né? Aí, dentro da temática de vazamento, eu acho que o Brasil ainda não teve um grande vazamento de dados. Até porque os segmentos que mais trabalham dados, eles são altamente regulados, né? Saúde, finanças... teles, eles acabam tendo uma regulação muito forte, né? São muito observados. O Brasil já teve vazamento grande de dados e teve impacto? Vocês já teve conhecimento disso que podem compartilhar conosco? Tem o caso recente da Netshoes, né? Que teve um ataque, sofreu um ataque cibernético, tentou ocultar esse fato, e no final teve que revelar que teve realmente esse comprometimento. Fez um acordo, né, com o Ministério Público, né, assinou um TAC, né, um termo de ajustamento de conduta, um acordo que resultou inclusive no pagamento de um valor elevado, uns milhões de reais. E acho que a gente teve aquele caso importante do Banco Inter também, né, que é um setor que a princípio é bastante regulado. Porém, o banco ele sofreu bastante com o vazamento de praticamente todos os dados de todos os correntistas, todas as operações feitas, número de cartão de crédito, dígito verificador do cartão, os extratos todos. E parece que o banco demorou um pouco até para conseguir se ajustar. Né?
em virtude disso, acho que ainda tramita um processo que trata das penalidades que o Ministério Público tenta aplicar por essa falha, né? Que foi uma falha de segurança, a princípio. Sim, eu acho que essa questão do vazamento, ela traz vários nortes para a gente conversar um pouquinho sobre isso aqui. Primeiro que não tinha, a lei ainda não entrou em vigor e a gente já vê que eles estão sendo, sim, penalizados. Então, a gente consegue, voltando na questão que você falou, será que a lei vai pegar? Sim, hoje já existe uma preocupação com isso. Depois que a lei entrar em vigor, vai haver ainda mais forte do que já tem hoje, bem mais por causa da legislação. Essa questão de o que a gente precisa fazer no caso de vazamento. A LGPD traz isso, traz a obrigação de publicar sobre a infração, traz a obrigação de avisar o titular. Então, assim, isso tudo sem contar o dano reputacional, né? Não, então, esse é um dano que ele não tá previsto, claro, mas assim, ele é inerente. Falou vazamento, já tem toda aquela nuvem negra em cima dessa temática. Então, assim, são vários motivos, além da multa, além da fiscalização, o dano reputacional ele deve ser, sim, considerado na hora da gente fazer adequação à lei, né? É cara essa multa? Se é cara, ela já tem 2% do faturamento, limitados a 50 milhões de reais por infração. Por infração? Por infração. Por infração. O que é? E quando a gente fala infração, eu sempre gosto de lembrar também que não necessariamente é vazamento. Muita gente fala assim, se vazou, ou então se vazou de 10 milhões, eu vou ter que pagar 10 milhões vezes 50 milhões. Não. Tá, o vazamento vai depender de como é que vai ser o vazamento, mas não é por dado vazado, é por infração. Mas infração é muito abrangente, então a infração pode ser tanto um vazamento, quanto eu não respeitar os direitos do titular que a gente estava falando aqui mais cedo. Né? Não é necessariamente, a multa ela não é vinculada a um incidente de segurança, ela é vinculada à lei como um todo. E a multa não será aplicada obrigatoriamente caso haja um vazamento, sim, caso haja um comprometimento da segurança da informação. A multa somente será aplicada pelo agente fiscalizador se a empresa não conseguir demonstrar que se esforçou para estar conforme a lei. Então, é por isso que nesse período de vacatio, que é curto, né, de 2 anos, as empresas têm que buscar essa adequação, que é uma adequação que demora de 6 a 12 meses, dependendo do tamanho da estrutura, porque esse histórico de transformação, sendo bem registrado, é o que vai garantir que a empresa não tenha que pagar multa, mesmo que ela sofra um ataque cibernético, mesmo que um funcionário leve a base de dados num pendrive e divulgue na Deep Web, dentre outras hipóteses de vazamento. Tem algumas... Nós temos aqui um material que acho que é interessante de nós compartilharmos, que são algumas etapas, né? Eu acho que a gente tem bastante coisa para fazer de procedimentos, né? E ajuste. Sim. E como que isso a gente pode fazer, até aproveitando essa ilustração? Essa ilustração, ela demonstra um pouco como é feito o mapeamento, né? O fluxo de entrada e tratamento do dado numa empresa que às vezes nem é comercial, nem lida diretamente com o consumidor, pode ser mais simples, mas em alguns casos temos empresas que têm 90 verticais de entrada e tratamento de dados. Por exemplo, tem uma empresa que atua com um back-office para as seguradoras, faz o back-office para praticamente todas as seguradoras do mercado. Ela, além de receber o contato de todos os segurados de seus clientes, ela tem que compartilhar os atendimentos com terceirizados, com o encanador, com o guincho que vai atender o sinistro e assim por diante. Então, o mapeamento ele é muito personalizado para cada estrutura, hein? E esse é o primeiro trabalho, né, como a gente falou, que tem que ser feito, né? Esse rastreamento total do caminho que o dado faz na empresa. E o mais importante a partir do momento que isso é feito, a criação das políticas para atender cada um dos fluxos. E a transformação administrativa, a transformação dos documentos jurídicos, a transformação dos processos administrativos, ela é a mais simples, né? O mais complexo é o TI se adaptar.
É onde há a maior barreira, é onde há a maior complexidade. E o processo tecnológico ele tem que se adaptar, não só porque os fluxos, o fluxo do dado tem que ser bem registrado, mas também porque alguns dados eles devem ser anonimizados, os sistemas de segurança têm que estar super atualizados, o acesso às bases de dados não podem ser concedidas a maioria dos funcionários, tem que ser restrito aos principais agentes da empresa. E então essa adequação dos processos tecnológicos é a mais demorada, né? E só para finalizar, como existe essa possibilidade, existe o direito do titular pedir a exclusão do dado ou de ter conhecimento do caminho que o dado fez e para quem ele foi compartilhado, o processo tecnológico tem que garantir esse rastreio, né? Então, acho que se apertar aí, a gente vê as setinhas, a gente vai ver, né, que a gente tem que rastrear, tem que ter a resposta para cada item aí, para cada registro que o dado vai ter que deixar no sistema da empresa. E fazendo um gancho a esse mapeamento que você comentou, isso tudo que ele falou agora é levado em consideração na hora de aplicar uma penalidade. Se houver uma infração, não necessariamente vazamento. Mas a questão é como que a empresa se engajou nesse tema, o que a empresa fez, porque é muito diferente. Vamos supor, se aconteceu um vazamento, acho que alguém comentou sobre um pendrive, que o funcionário leva o pendrive, então assim, que tipo de ação contra isso, que tipo de acesso aquele funcionário tinha para poder pegar uma base de dados, colocar num pendrive e tirar da empresa, sabe? Tudo isso vai ser levado em consideração na hora de aplicação da multa. Entendeu? Quais as melhores práticas que a empresa ela fornecia para os empregados, quais as medidas de segurança para garantir que aquele dado não fosse acessado por qualquer funcionário. E tudo isso está muito vinculado a essa questão do mapeamento. Eu acho que o mapeamento, no final do dia, ele é a base, para a gente começar a se adequar à lei. Nós temos muito trabalho aí pela frente, né? Sim. Porque tem muito processo. Tem. Você colocou um ponto interessante que, recentemente, a gente teve algumas informações de funcionários que vazaram informações do Google Assistente, que vazaram senhas do Facebook. A gente sabe que a legislação brasileira ela é uma legislação que ela protege bastante o funcionário, ela dá bastante... casos de erro de configuração, ou quando ao dolo que houve esse caso mesmo, como que a legislação brasileira trata, sendo que hoje o empregador normalmente é o responsável por todas as ações do seu funcionário? É bem nessa linha que a gente estava falando sobre as políticas, melhores práticas. Então, assim, sim, a legislação, entre aspas, protege o empregado, mas também é a obrigação da própria empresa garantir o mínimo necessário para que aquele empregado faça um bom trabalho e garantir que ele se responsabilize pelos seus atos. Então, assim, que é muito do que a gente estava falando aqui, definir acessos para diferentes níveis de gestão, diferentes níveis de responsabilidade, entendeu? Isso sim é obrigação da companhia, tá? Não é que ela responde por todos os atos do empregado. De acordo com a lei, sim, porque ele é um representante dela. Mas cabe a ela, sim, garantir que aquele empregado não vai ter acesso a certos tipos de dados exatamente para evitar esse tipo de vazamento, esse tipo de infração. Esse tipo de infração. Exatamente. César, dentro dessa linha também, o mapeamento, ele dá poder para a empresa poder se isentar de uma situação dessa, ou de uma situação de... Toda a documentação criada a partir do mapeamento e havendo a correta educação, né, o correto treinamento de todos os funcionários com relação às políticas e aos novos manuais criados, é o que vai permitir que a empresa possa, eventualmente, responsabilizar o empregado que agiu com alguma negligência, imprudência ou, eventualmente, com o dolo mesmo para gerar dano à empresa. Então, há a possibilidade de responsabilização do funcionário, mas, ainda assim, a empresa é que responde diante de eventual infração. Então, a gente tem aí um ano para mapear tudo, exatamente um ano, para aprender muito, para arrumar a casa e para treinar todos os colaboradores
está em conformidade. Pessoal, Tá show. temos um desafio aí, hein? Andressa, vamos para algumas perguntas. A Andressa está aqui, ela vai me ajudar aqui em umas perguntas. Por favor. Tem uma completando esse assunto. O Ricardo perguntou uma dúvida. Se ocorre um vazamento e a empresa mostra que tinha todos os controles de segurança, a multa será isentada? Não necessariamente. A lei ela traz várias questões que vão ser analisadas no momento do vazamento. Então, assim, qual dano que foi causado, quantas pessoas foram atingidas em relação a esse vazamento, depende muito de cada caso, tá? Como a empresa agiu a partir do conhecimento do vazamento. Não necessariamente o fato de eu ter todas as políticas ou as melhores práticas de segurança vai me isentar dessa multa. Tem várias outras questões que precisam ser analisadas. Qual foi o grau do dano? Qual era o tamanho da empresa, o tipo de tratamento que era feito em cima daquele dado, quantas pessoas foram atingidas, qual foi a postura da empresa a partir disso. Então, assim, não necessariamente, se eu tiver as melhores práticas, eu vou ser isento. Claro que pode ser que, dependendo do julgamento da NPD, ela seja realmente diminuída. Teve uma outra pergunta sobre para quem vale a lei. Empresas de fora do Brasil usando dados brasileiros e clientes de fora do Brasil, para quem que vale nesses casos? Bom, nesse ponto há uma diferença entre o GDPR e a LGPD, né? A LGPD é mais liberal com relação à internacionalização dos dados, porque usualmente o que acontece com os países que criam normas mais restritivas, como o GDPR e LGPD, é a previsão de que o compartilhamento, a internacionalização do dado só pode acontecer com empresas de países que já tenham alguma norma que trata de proteção de dados e privacidade. Mas, ainda assim, há mais liberdade na LGPD do que no GDPR. E é nesse ponto que o GDPR, né, a norma europeia, foi tão revolucionária, porque os europeus criaram essa nova regra, né, em decorrência daquela que existia nos anos 90, 20 anos depois, mas uma norma que fez com que o mundo inteiro tivesse que, de alguma maneira, compelir com essa regra que vale somente para aquele território. Por quê? Porque qualquer empresa que se relacione com uma empresa europeia, que transita seus dados por lá, que trate dados de cidadãos europeus, pode ser penalizada. Mas quem vai ser multado no caso de uma infração? É essa empresa de outro país? Não. É a empresa com quem essa empresa estrangeira faz negócio lá na Europa. Então, a empresa europeia é que vai forçar a empresa de outro país a estar conforme. Então, o GDPR foi revolucionário por esse motivo específico. Então, aqui no Brasil é fácil. Eu contrato, então, um data center em um país que não tem nenhuma regulação e mando meus dados lá, eu estou isento da lei. Não, você não está totalmente livre. Assim. Não é assim. Não é assim. A lei ela traz um capítulo inteiro sobre transferência internacional, que inclusive é um dos pontos, traz 9 hipóteses de tratamento, igual aquela que a gente estava falando sobre tratamento de dados pessoais, ele traz 9 hipóteses de tratamento em que eu vou poder transferir os dados internacionalmente. Uma delas é exatamente essa aqui, para transferir para países que têm o mesmo nível de proteção de dados, o mesmo nível de preocupação que o Brasil tem. E é um dos pontos que, com certeza, assim que a NPD começar a atuar, vai ser um dos primeiros pontos que eles vão esclarecer exatamente quais os critérios mínimos, como é que vai funcionar, quais as cláusulas, quais países que estão nesse rol. Então, assim, não é simples assim Mas o cenário será bastante claro, né? Sim, com certeza. O que todos esperam. Sim. Dentro de um cenário de computação em nuvem, é até difícil da gente garantir onde está o dado, né? Às vezes a gente tem servidores e serviços globais, a gente não tem a garantia de onde está gravando aquilo, né? Esse é um ponto, porque a gente vai precisar ter a partir de agora. Então, muita gente vai me questionar, mas cloud, se eu mando um dado, mas eu não tô fazendo nada, eu só armazenando ele nos Estados Unidos, eu preciso, é a transferência internacional. Aí eu volto lá e falo assim, gente, deixa eu só contar para vocês que a definição de tratamento da lei, ela é extremamente abrangente. Então, assim, tudo que você imaginar que pode acontecer com um dado está na definição de tratamento. Então, eu costumo falar que
da vida inteira do dado, da coleta até a exclusão, tudo que acontece nesse meio tempo é tratamento. E se é feito aqui, ok. Mas se eu faço, eu estou armazenando. Armazenando aonde? Numa nuvem. Que está onde? Nos Estados Unidos. Armazenar é tratar. Se eu estou tratando que não é aqui, eu estou fazendo uma transferência internacional, eu preciso sim garantir tudo que a lei traz. E a lei, ela fala, né, até ela fala bastante, né, da pessoa física natural com dados gerados no território nacional, né? Ela trata mais ou menos dessa informação, né? Sim. Ela é um pouco mais abrangente que isso, mas assim, ela se restringe a dados de pessoas físicas que tenham sido coletados aqui no Brasil. Então, assim, de alguma forma são tratados aqui no Brasil. Isso dá uma abrangência muito grande, né? Então, porque a maioria de dados que trafega por aqui, não necessariamente eles foram criados aqui, mas estão sendo tratados aqui. Então, a lei, ela se aplica. E é legal também a gente trazer aqui que dado de pessoa jurídica, ela não entra na lei. Mas temos que tomar cuidado porque a gente tem muitos documentos que, ainda que sejam de pessoa jurídica, tem dados de pessoa física. Então, assim, documentos societários, por exemplo, dados a gente de contato da pessoa jurídica. Exatamente, dados de contato, é verdade. Eu nunca tinha pensado. Eu sempre penso em documento societário dos sócios, por exemplo. Documento societário tem tudo, né? Contrato. PJ não tem. No CRM consta lá o dado da pessoa jurídica, mas tem o dado do contato, do responsável legal, eventualmente do contato comercial da empresa. Normalmente os contratos a gente acaba colocando, né, todos os dados, inclusive até às vezes residência, tem uma praxe meio nossa, né, brasileira, que tem essa característica. Isso é importante em empresas B2B, né, que são acostumadas. Exatamente. Que são acostumadas. Que coleta o aniversário, mas é uma empresa que vende gasolina. Mas o dia do seu aniversário você pode colocar aditivado ao preço da comum. Você estava falando um pouquinho. Se deixar, eu continuo falando aqui. Você tem mais alguma pergunta? Eu queria falar sobre anonimização. Um pouquinho. Tem uma que está surgindo várias vezes. Assim, como ter certeza da exclusão dos meus dados? Ótimo ponto. Isso é um ótimo ponto, tá? A lei não traz uma obrigação, alguma declaração, alguma coisa. Então, assim, depende muito do seu business, depende muito de como é que a sua empresa vai tratar isso. Ela também não traz um prazo de retenção específico, tá? Então, assim, dado X tem validade de X anos, dado Y de Y anos. Não é assim que funciona. Então, ela traz a obrigação de, até atingir aquela finalidade, eu preciso manter aquele dado. Então, entra muito no business da empresa. Para qual finalidade eu vou usar? Qual finalidade eu captei? Para qual finalidade eu vou utilizar? Se eu conseguir garantir que aquele dado ele é necessário para atingir aquela finalidade por um determinado X de tempo, tudo bem. A NPD pode me questionar e falar, olha, é razoável eu ter um dado, por exemplo, eu ter um endereço de 35 anos atrás na minha base? Será que a chance daquele endereço estar correto 35 anos depois é relevante? É necessário para eu atingir a finalidade? Não sei. É um exercício que as empresas vão ter que fazer. Vão ter que olhar para dentro de casa, ver qual o tipo de dado que ela tem, para ver se é relevante, se ainda eu consigo atingir a finalidade, para então fazer o descarte. Eu não tenho uma obrigação de tempo de ter aquele dado dentro de casa, só que eu preciso garantir muito bem que eu estou usando aquilo da forma que a lei permite. Exatamente, da forma que a lei permite. Legal. Tudo tem que ser consentido? Nossa, não. A gente vem falando sobre isso, né? De forma alguma. Porque, na verdade, eu trago muito um pensamento, porque empresa de tecnologia, e principalmente a base da inteligência artificial é o uso de dados. A gente precisa usar os dados para justamente dar capacidade de inteligência. Nesse cenário que a gente, nem tudo que a gente consegue consentir, e hoje a gente acaba utilizando muitas informações para treinar a máquina, a gente não está tirando competitividade dessas empresas que são orientadas por inteligência artificial, orientadas por dados, e como que a gente consegue minimizar esses impactos desse tipo de empresa? Vocês podem, dentro desse contexto... Doutora Lia, fica à vontade, porque trabalhar numa empresa que depende muito de tecnologia e a sua tecnologia usando os dados coletados. Sim, eu acho que volta muito na discussão que a gente vem falando, que desmistificar que o consentimento é a única hipótese legal. Tá? Como a gente vem falando, eu obrigatoriamente preciso vincular todos os dados a uma hipótese de tratamento. Não necessariamente precisa ser o consentimento. Tá? Ele é muito bom porque no final do dia eu consigo colocar a finalidade que eu vou utilizar
Lá, então, é uma hipótese com menos riscos. Mas ele é ruim porque o titular ele pode questionar a qualquer momento e eu posso ficar sem aquele dado na minha base. Então, assim, tem que fazer essa ponderação. Em relação ao impacto, é exatamente por isso que a lei traz 10 hipóteses e não vincula tudo ao consentimento. Porque a intenção da lei não é inviabilizar. Pelo contrário, o próprio documentário que você colocou aí, ele fala quantos e quantos bilhões de dados são gerados diariamente. Né? E eu trazer uma obrigação só de consentimento para o mundo atual, aí sim tornaria inviável. Né? Se eu restringisse todo o tratamento ao consentimento, você pode me ajudar. O consentimento é a mais frágil das hipóteses. Né? A empresa que quer remodelar ou adequar o seu negócio, não digo nem remodelar, né? Usei a expressão errada, porque todos os modelos de negócio de alguma maneira estão respaldados por uma das 10, uma ou mais das 10 hipóteses. E como o consentimento é apenas uma delas, a gente diz que ela é a mais frágil porque com a revogação do consentimento a empresa perde a possibilidade de tratar o dado. Então é muito melhor que nesse mapeamento a empresa identifique que a hipótese de tratamento do dado, ela se relaciona a alguma das outras 9 hipóteses, porque daí ela vai ter um cenário muito mais seguro na sua operação. Sim. Então, empresas de tecnologia que trabalham com dados, eu entendo que elas não devem se intimidar com a lei, muito pelo contrário. Basta o esforço para estar conforme, porque os modelos de negócio vão ser muito mais robustos e não deixarão de existir. E muito mais eficazes, né? Então, assim, a preocupação não é questão tenho ou não tenho ou consentimento, mas como é que eu vou adequar os meus processos atuais para garantir que assim que o dado entrar dentro da minha casa, eu já vou conseguir vincular ele a uma hipótese para eu estar de acordo com a lei e vou conseguir fazer essa separação de que esse dado ele vai poder ser utilizado para isso, esse não tem essa finalidade, esse vai ser utilizado para isso, tá? Então, assim, a preocupação é muito mais na questão de categorização, isso. Nossa, você tirou Então eu preciso, para me adequar à lei, eu preciso então falar qual que é o uso daquela informação. Sim. Então preciso também abrir meus algoritmos e os meus modelos de treino, que tipo de inteligência que eu aplico, que tipo de software, que tipo de regra que eu aplico. Eu preciso explicitar isso daí para a autoridade ou para alguém que vai fiscalizar minha atividade? Não necessariamente, tá? Como a gente veio falando, a lei veio trazer um equilíbrio maior, veio trazer uma visibilidade maior para o titular, para ele ter um pouco mais de noção de como aqueles dados estão sendo tratados. Mas agora, exigir que uma empresa abra o seu segredo industrial, aí já são outros 500. Então, assim, a lei ela não veio, né, inviabilizar, ela não veio quebrar nenhuma empresa ou garantir, não, você vai ter que abrir a sua fórmula secreta. Você tá? Porque não seria justo, né? Uma empresa que demorou anos e anos para poder desenvolver um cálculo, desenvolver um algoritmo que é bem preciso, vem uma lei e obriga você a abrir aí seu concorrente que está no mercado há 2 anos, chega, não, quero ver como é que funciona. Não é. A questão de abrir os dados é muito mais oferecer para o titular uma visibilidade para ele se sentir mais confortável daquela empresa, tem um dado X que é utilizado para finalidade tal, e esse dado veio da origem tal. Aí o titular vai falar assim, tudo bem, até para ele ficar um pouco mais ciente de como ele anda compartilhando seus dados, entendeu? Não é impedir ou não é obrigar que as empresas abram os seus segredos, é porque assim torna aí a gente tem um problema muito concorrencial aí, entendeu? Não é exatamente a intenção da lei. Nós tivemos até recentemente, né, o famoso bloco K, quem é de indústria, né, lembrava que tinha que passar por qual que era a estrutura do produto, né? Então não vai ser nada próximo disso de eu passar como é que é meu cálculo, né? Não, então, ainda mais hoje em dia que tem empresas que são abastecidas com dados, não seria razoável com a evolução do mercado, de jeito nenhum. Legal. E aí, Andressa, como é que nós estamos? Temos bastante interação aqui. Acho que a gente pode dar algumas dicas para o pessoal se interessar de LGPD, como que ele sai. E tem uma questão que está surgindo bastante, que é como vivem as empresas que vendem dados. Bom, a questão, né?
tomar a liberdade aqui de começar esse assunto delicado, mas um modelo de negócio de uma empresa que vive de coletar, né, e vender os dados para determinado fim, ela tem que rastrear não só o seu fluxo de entrada, né, identificando em uma das hipóteses e apontando a finalidade específica para aquilo, mas também a saída, para entender qual que é o modelo de negócio da empresa que vai tratar o dado que está sendo adquirido, que vai ser compartilhado com esse cliente, para verificar se o fluxo de entrada, se aquela hipótese prevista, se o consentimento ou qualquer outra hipótese na concessão, na entrega do dado, se ela permite aquele compartilhamento, aquela entrega. Mas é uma questão de adaptação também. Eu não vejo nenhum grande prejuízo para um modelo de negócio que depende única e exclusivamente de venda de dados, né? Eu principalmente também acredito que não é o caso, tá? Não, reforço que não é a intenção da lei. Como elas vão viver daqui para frente, a gente tem um ano para poder olhar para dentro de casa, ver como é que os nossos processos eles estão sendo feitos hoje. Por que a gente fala isso? Porque eu preciso, muito do que ele falou aqui agora, eu preciso garantir todo o tracking do dado, toda a vida do dado, eu preciso saber todas as transformações daquele dado, tá? Então, assim, isso vai trazer um nível de responsabilidade maior das empresas, isso sem dúvida. Então, assim, até pela responsabilidade solidária. Então, se a empresa vive, ainda que ela viva de vender dados para outras empresas maiores, ela vai precisar voltar um pouquinho, olhar para dentro de casa, para ver de onde, se ele tem a rastreabilidade de todos aqueles dados. Por quê? Porque, no caso, se ele viver de vender dados, a empresa que compra, a primeira coisa que ela vai questionar, qual que é a origem do dado? De onde você tirou? Para que ele foi captado? Que são perguntas básicas que a lei traz e que é exatamente para garantir que, no final do dia, a gente vai conseguir mostrar para o titular, se ele questionar, de onde eu tirei aquele dado. Então, assim, muita gente fala mesmo, mas e agora, empresas de dados, como é que a gente vai fazer? Tudo mais. Gente, é uma questão, no final do dia, de adequação, de amadurecimento da lei, de conhecimento, de entender muito bem os papéis. Acho que a gente falou super pouco, não sei se a gente chegou a falar sobre o papel do controlador e do operador, entender na sua solução, no seu tratamento, naquela relação, qual que é o seu papel nisso, dependendo do tipo de negócio, né? Para saber até onde vai a responsabilidade. Que são diferentes, né? Que são diferentes, mas de forma alguma deve ser visto como uma preocupação de acabou, agora já era e tudo mais. É apenas uma questão de adequação mesmo. Nós já estamos na reta final, né? Você colocou uma questão que acho que é interessante e uma dúvida de muitas pessoas, né? A lei trata 4 papéis, né? Eu tenho o detentor do dado, né? O dono do dado. Você falou do titular, você falou do controlador. Quem que é o controlador? A gente, na verdade, tem 5 papéis. É o titular, que é o dono do dado. Okay. O controlador, que é aquela empresa ou pessoa que faz tratamento, que toma decisão em cima daquele dado. Então, que define para que ele vai ser utilizado, que define com quem vai ser compartilhado e tudo mais. O operador, que nada mais é do que uma ferramenta. Então, o controlador precisa fazer algum tratamento específico naquele dado e ele não tem expertise para isso, ele me contrata, eu faço em nome dele, devolvo para ele, nossa relação fica por aqui. Eu sou nada mais, nada menos do que uma ferramenta dele. Então, a gente tem o titular, o controlador, o operador, o encarregado, que é o DPO, que é a pessoa responsável pela comunicação entre o titular, a NPD e a empresa, e o controlador. A NPD, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Né? E a NPD, que é o quinto papel, exatamente. Criada pela medida, pela lei, né? Pela lei, naturalmente, para fiscalizar as empresas no caso de infração e no caso de algum comprometimento da segurança da informação. Legal. Esses 5 agentes que temos aí na lei. Dentro dessa linha, né, a E2AI, ela também, acho que a gente parte muito da capacitação. A gente está aqui também falando de um curso que nós temos especificamente sobre a lei geral, os aspectos chaves para a governança corporativa. E para quem está assistindo aí, tem um código de desconto, que é EARLY,
E até o dia 18, vocês podem conhecer mais informações no nosso site, que é i2ai.org, e lá terá mais informações. E a gente está na reta final. Eu queria agradecer muito aí a generosidade de vocês, o compartilhamento do conhecimento, e queria que vocês colocassem alguma consideração final aqui para o nosso público. Acho que está muito legal, viu? Eu acho que a gente poderia falar aí mais muitas horas. Com certeza, isso dá uma discussão boa. O recado que a gente queria falar, que eu Lia, estou falando para vocês, é que a lei ela veio trazer mais segurança para o titular, ela veio regulamentar o uso, não deve ser tratada como um monstro, entre aspas, tá? E que é super uma questão de conhecimento, uma questão de se engajar, uma questão de participar de eventos, de cursos, entender como é que o mercado está vendo, porque é uma legislação que ela é super genérica, às vezes ela tem vários pontos que ainda vão ser regulamentados, e deixar claro para todo mundo que está assistindo a gente que todos os tipos de empresas que tratam dados vão ser sim afetados pela lei. Muita gente fala que são só os grandes e tudo mais, e eu estou vendo que está sendo muito falado no mercado, é uma questão que é preocupante, que assim, na verdade, todas as empresas que tratam precisam cumprir, e é super importante se engajar e trazer isso para as empresas, mostrar um pouco da importância do tema. Legal, certo? Bom, quando o GDPR entrou em vigor na Europa, apenas 5% das empresas europeias estavam conforme. O recado que eu posso deixar aqui é que, apesar de que provavelmente isso vai acontecer aqui no Brasil, é certo que a autoridade nacional ela já estará estruturada, já terá sido criada, a lei veio para ficar, então é fundamental que hoje, faltando um ano para a lei, que as empresas se esforcem para se adequar, porque o caminho para a conformidade ele não é difícil, mas ele precisa ser percorrido. Sim. E como a doutora Lia comentou aqui, não é um bicho de 7 cabeças, mas ainda assim é um bicho que precisa ser enfrentado. Então, o recado que eu passo é se esforcem para estar conforme, porque um ano é um prazo curto se a gente considerar a quantidade de profissionais que estão aptos para atender todas as empresas do Brasil, porque todos precisam se adequar. Legal. Bom, de novo, agradecer muito o compartilhamento do conhecimento, muito a experiência de vocês, e também lembrá-los que no dia 30 de outubro nós temos um compromisso já agendado. Nós temos a Inteligência Artificial Conference, realização da Startse em parceria com a i2ai. Anotem na agenda de vocês, já marquem isso como compromisso. Nós vamos impactar a sociedade por meio da inteligência artificial. Será um dia aí que vai ser um divisor de águas da tecnologia. Então, convidamos todos para participar e deixar nosso agradecimento final para vocês aí que nos assistiram, e para você, Lia, para você, César. Obrigada. Muito obrigado. Obrigado e parabéns. Convite, parabéns aí, muito legal. Obrigado.